Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Kleber Paganelli, aqui da Escola Rico Domingues. Estou aqui para dar mais algumas dicas de direito previdenciário. E a dica de hoje diz respeito aos dependentes. Inicialmente eu quero deixar à disposição o meu contato, o meu e-mail, professorkleberpaganelli@gmail.com, tudo junto, professorkleberpaganelli@gmail.com. Envie a sua dúvida, envie o seu questionamento, você que está se preparando, principalmente aí para o exame, ou melhor, para a prova do INSS, pode encaminhar dúvidas, sugestões, se eventualmente tiver interesse em algum material, entre em contato através do e-mail. Pois bem, a dica de hoje então diz respeito aos dependentes. É um tema bastante batido em exames que cobram a matéria de direito previdenciário e não tem maiores problemas. Desde logo nós temos que lembrar que a legislação previdenciária ela separa os dependentes do segurado em três grandes classes. Vejamos aqui na tela então quais são as três classes de dependentes previstos aí na legislação previdenciária. São eles: primeira classe, segunda e terceira classes. Observem quais são os dependentes de primeira classe: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Percebam que, quando se refere a cônjuge, presumem-se pessoas casadas. Quando se refere a companheira ou companheiro, inicialmente a legislação estava pensando nas uniões estáveis, ou seja, naquelas pessoas que conviviam maritalmente, no entanto não haviam formalizado o casamento. Entretanto, aqui nós também podemos incluir, abarcar as uniões homoafetivas. E sobretudo agora com a decisão recente do STF, não há a menor dúvida que em se tratando de uniões homoafetivas, também há a relação de dependência recíproca. E interessante observar aqui quanto ao filho. Quanto ao filho, verifiquem que ele diz: o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Aqui nós temos que prestar bem atenção, por quê? Quando a legislação fala que o filho, desde que não emancipado, menor de 21 anos ou inválido de qualquer condição, o que significa dizer isso? Que não há exceção. Aquele detalhe que nós temos, por exemplo, lá na legislação civil, no Código Civil, que nos diz que a maioridade ela tem início aos 18 anos, isso em nada afeta a idade aqui para efeitos de dependência no regime geral de previdência. Tudo bem que lá inicia aos 18 anos, entretanto, para nós aqui, INSS, Previdência permanece 21. Por outro lado, também temos que tomar cuidado para não tentar vincular aqui na questão previdenciária aquelas questões relativas a alimentos lá no direito civil. Por exemplo, o pai que ficou obrigado a prestar alimentos para o filho, se esse filho completar 18 anos, em tese ele está isento de continuar pagando esses alimentos para o filho. No entanto, a legislação civil, sobretudo entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, dizem que se esse filho estiver em ensino superior, fazendo faculdade, curso de direito, curso de nutrição, medicina, etc., esse pai terá que continuar pagando esses alimentos até que o filho complete, em regra, aí, 24 anos. No entanto, pessoal, tomem cuidado, porque essa questão lá no direito civil, ela não afeta em nada a questão previdenciária, ou seja, não altera a idade do filho, mesmo que ele esteja em ensino superior. Portanto, para nós aqui, 21 anos e ponto final. No entanto, se ele for inválido, como nós vimos há pouco, ele também vai ter direito, ou melhor, também será considerado dependente aqui para efeitos previdenciários, observando que essa invalidez ela será comprovada, certificada pelo próprio INSS. É o INSS quem vai dizer, através de uma perícia médica, se aquela invalidez, ou melhor, se aquele problema daquela pessoa é considerado invalidez ou não para efeitos de dependência previdenciária. E outro detalhe importante, pegadinha em concurso. Tudo bem que essa invalidez, o maior de 21 anos inválido, também pode ser considerado dependente. Só que o detalhe é, essa dependência, ela tem que ter, ou melhor, essa invalidez, ela tem que ter ocorrido antes dele completar 21 anos. Claro, senão não faria sentido. Completou 21 anos, perdeu a condição de dependente. Aos 24, aos 25, sofre um acidente, se torna inválido, isso não vai trazer
restabelecer a condição de dependente, de forma alguma. Por quê? Porque lá aos 21 cessou a dependência pela idade. Vejamos agora então quais são os dependentes que se encontram na segunda classe prevista na legislação. Nós temos então na segunda classe os pais. Vejam que é simples assim, os pais. Quanto aos pais, o que é importante observar? Para que os pais sejam considerados dependentes do segurado, primeiro ponto, não pode haver dependentes de primeira classe. Já vamos melhorar essa dica logo na sequência. Segundo ponto, os pais devem ser dependentes econômicos desse segurado. Então, por exemplo, imaginem o Joãozinho com seus 30 anos de idade e que mora com seus pais. Os pais são dependentes econômicos dele. O João ganha razoavelmente bem, então ele banca os pais, vamos imaginar, já aposentados, cada um com um salário mínimo. No entanto, o João então é quem mantém a casa, sustenta a família, etc. Imaginemos que o Joãozinho venha a falecer. Será que os pais serão considerados dependentes e, portanto, terão direito ao benefício da pensão por morte? Resposta, sim. Nesse meu exemplo, uma vez que eles são dependentes econômicos, não tendo dependentes de primeira classe, como nós vimos anteriormente, cônjuge, companheiro ou filhos, logo passa direto para a segunda classe e os pais terão direito à pensão por morte, porque são considerados dependentes. Terceira classe de dependentes, vejamos. Na terceira classe, nós temos quem? O irmão, assim simples. O irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Percebam que o critério é exatamente igual ao do filho. Irmão não emancipado de qualquer condição, desde que menor de 21 anos ou inválido. Perceberam aqui novamente a questão idade. 21 anos, podendo ser considerado dependente se tiver mais de 21, desde que seja inválido. E ainda, essa invalidez tinha que ter ocorrido antes de completar 21 anos. Agora, para finalizar aqui as nossas dicas, algumas questões de ordem geral quanto aos dependentes. Vejamos. Primeiro ponto. Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdades de condições. Fixem isso. Dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições. O que significa dizer isso? Significa dizer que, vamos imaginar que o Joãozinho, ele tem a sua esposa e tem 2 filhos, menores de 21 anos. Portanto, vamos lá a nossa sequência de dependentes. Primeira classe, temos? Sim, desde cara nós temos quem? A companheira ou a esposa, aqui cônjuge, e os 2 filhos menores de 21 anos. Então nós temos, vejam, 3 dependentes de primeira classe. O que significa dizer que os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdades de condições? Vamos imaginar que o benefício de pensão por morte do pai, do falecido, fosse de R$600, por exemplo. O INSS calculou o benefício, etc., R$600. 3 dependentes de primeira classe, uma vez concorrendo em igualdades de condições, significa dizer que aquele valor de R$600, que seria o global do benefício, será dividido em 3 partes iguais. Ou seja, 1/3 para a mãe e 1/3 para cada um dos filhos. Naturalmente que a mãe, muito provável, se os filhos forem menores de idade, ela é quem vai administrar as cotas, partes de cada um desses filhos. No entanto, imaginem que um tem 19 anos e um tem 20, cada um é independente. Aquele valor de R$200, que seria uma cota de um filho e a outra cota de outro, eles vão poder dispor da forma que eles bem entenderem. E a mãe receberá então a sua outra cota, que seria os outros R$200. Resumindo a conversa, o benefício será dividido em tantos dependentes quanto houver naquela mesma classe. No meu exemplo, 3 dependentes, divide por 3, cada um com a sua respectiva cota. Um dos filhos completou 21 anos, aquela cota de R$200 volta para os outros 2 dependentes, ou seja, para o outro irmão e para a mãe. O outro irmão, ao completar 21 anos, por exemplo, deixa de ser dependente, tudo se reverte em favor da mãe. Então, tudo passa a ser da genitora, ou seja, da esposa, da cônjuge, que ainda mantém a sua qualidade de dependente.
E muita dúvida também surge em relação a possível casamento. Será que ela poderia casar? Será que ela poderia ter uma nova união estável ou ela perde esse benefício? Resposta: não, ela não perde o benefício com o simples fato de se casar novamente ou de viver em união estável com um novo companheiro. Isso não afeta o benefício previdenciário, que seria a pensão por morte que ela vem recebendo. Outro detalhe importante quanto aos dependentes é que a existência de dependente de qualquer das classes exclui do direito as prestações os das classes seguintes. Novamente, a existência de dependentes de qualquer das classes exclui do direito as prestações os dependentes das classes seguintes. Para facilitar o entendimento aqui, o que nós temos que observar? Vamos imaginar que o João faleceu e deixou a esposa, os 2 filhos e os pais vivos. Então vamos pela nossa sequência. Tem dependentes de primeira classe? Tem. Esposa e 2 filhos. Tem dependente de segunda classe? Também tem. No meu exemplo aqui, os pais. Como é que fica nessa situação? Essa regra prevista na legislação nos diz que, se nós tivermos dependentes de uma classe superior, ele vai excluir os demais dependentes. Ou seja, a esposa e os 2 filhos terão direito à pensão por morte, ao passo que os pais, pelo fato de estarem na segunda classe, serão excluídos, ou seja, não terão direito ao benefício de pensão por morte. E outra coisa que é importante observar, imaginem que todos de primeira classe deixam de existir. A esposa vinha recebendo a sua cota à parte, os 2 filhos também. E aí esses 2 filhos, por alguma fatalidade, os 3, a esposa e os 2 filhos vieram a falecer num acidente de trânsito. O que acontece com aquela pensão que os 3 vinham recebendo, divididos em partes iguais? Será que passam? Esse benefício será que vai se transferir para os pais do João que faleceu anteriormente? Resposta: não. Ou seja, não há essa transferência para as classes seguintes. Na sequência, para finalizar aqui, uma outra dica aqui. A dependência econômica dos dependentes da classe 1 é presumida. As das demais deve ser comprovada. É mais ou menos aquilo que eu mencionava no início. Ou seja, aqueles que estão na primeira classe, eu fazia referência que são dependentes de classe privilegiada. A primeira classe é preferencial. Esses dependentes, que seriam cônjuge, companheiro, companheira, filhos menores de 21 anos ou inválido de qualquer condição, não precisam comprovar dependência econômica. O simples fato de serem daquela condição, a companheira ou companheiro ou filho até 21 anos, etc., são presumivelmente dependentes do segurado. No entanto, o pai, como eu já havia mencionado, e também o irmão, para que sejam considerados dependentes, além de preencher aqueles outros requisitos, no caso do irmão, a idade, a invalidez, etc., eles devem comprovar o quê? Dependência econômica, ou seja, que eles dependiam economicamente do segurado que faleceu. Aí sim, eles terão direito ao benefício, por exemplo, de pensão por morte. Eu espero que eu tenha auxiliado aqui em mais uma dica em relação aos dependentes. Fiquem atentos aí no blog da escola, aí no YouTube, que nós vamos continuar postando outras dicas aí para você que está se preparando para o concurso do INSS. Obrigado e até mais.